superabundantes, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Ai, tô toda quebrada. Vamos lá, mais um vídeo falando sobre os milagres de Jesus. Esse é o terceiro vídeo que a gente está falando sobre isso. Vou começar falando sobre ser momentâneo. Gente, Jesus curou pessoas, Jesus ressuscitou pessoas, Jesus libertou pessoas. Só que todos esses milagres foram momentâneos, porque não teria como Jesus fazer Lázaro ressuscitar e viver o resto da vida até os dias de hoje, entende? Não teria como Jesus curar uma pessoa de uma lepra e aí depois essa pessoa nunca mais morrer, porque isso faz parte da vida. O que Jesus fez foi trazer alívio momentâneo, porque no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E na casa do meu pai é muita morada, se não fosse assim, não vos teria dito que eu vou para lá, vou preparar a morada e volto para buscar vocês. Foi assim que Jesus fez. Então, a gente espera, quando crê em Jesus e aceita Ele como nosso Senhor e Salvador, que Ele vai voltar para nos levar para a Nova Jerusalém. E que nesse lugar novo, nós seremos uns seres que não tem, num lugar que não vai ter dor, não vai ter aflição, não vai ter morte, não vai ter choro, não vai ter problemas, entendeu? Mas aqui, Jesus cura de uma coisa. Daqui a pouco você está com outra coisa. Entendeu? Aqui, Jesus ressuscita, mas você vai morrer em algum momento. É momentâneo. Ele traz o céu de maneira momentânea para nos assegurar de que Ele pode todas as coisas. Ainda nos dias de hoje, Jesus cura. Ainda nos dias de hoje, Jesus liberta. Só que Ele faz isso de maneira momentânea. Então, é aquela coisa, poxa, Jesus me curou do câncer. Aí eu tenho outro câncer. Ele pode ou não me curar. Ah, Jesus me curou da perna quebrada, mas aí eu tornei a ter um acidente e quebrei a outra perna. Ele pode ou não me curar. Entende? Não é uma questão de você merecer ou desmerecer a cura. É uma questão, na minha opinião, do impacto que a sua cura vai levar a outras pessoas. Do impacto que a sua libertação vai levar às outras pessoas, do impacto que a sua conversão vai gerar em outras pessoas. Porque Deus sabe todas as coisas. E Deus sabe, às vezes, que te curando, você vai sair dali. Entende? Porque você só está indo atrás da cura. Então, Ele não vai te dar a cura. Porque é através da sua enfermidade que você vai atrair outras pessoas por ser fiel a Deus até na enfermidade. Mas se Ele te curar, talvez o seu coração não esteja nele, esteja na cura. E aí você vai embora. Aí você abandona. Aí você não quer mais saber de Cristo. Pode acontecer. Já vi acontecer. Entendeu? Mas todas as curas, todos os milagres de Jesus na Bíblia e atualmente são momentâneos. Eles são um experimento, não. Uma amostra grátis do que a gente vai ter quando estiver na glória, certo? Nós vamos continuar então falando sobre os milagres de Jesus nesse terceiro vídeo. Jesus fez muitos milagres e aí a gente vai continuar falando sobre ele. O último que a gente falou foi da mulher cananeia, que eu acho lindo. E aí a gente tem aqui a cura do surdo e gago, se encontra em Marcos, capítulo 7, verso 31 ao 37. Jesus tocou nos ouvidos e na língua do homem e disse, Efata, ou seja, abra-te. E ele passou a ouvir e a falar corretamente. Aí a gente tem a multiplicação dos 7 pães, a segunda multiplicação de Jesus. Então, tá muita gente reunida, ele tá falando e aí ele tem pouca comida para alimentar essa galera toda.
Encontra-se em Mateus capítulo 15, verso 32 ao 39 e Marcos capítulo 8, do verso 1 ao 10. Jesus alimentou cerca de 4.000 pessoas com 7 pães e alguns peixinhos, sem contar mulheres e crianças. Então, foi a outra vez e uma das últimas vezes que Jesus reuniu tantas pessoas, tantos seguidores, para ouvir os seus ensinamentos. A gente tem a cura do cego de cura do cego da Bet. Marcos capítulo 8, verso 22 ao 27. Jesus colocou saliva nos olhos do cego, impôs as mãos sobre ele até que enxergasse perfeitamente. Eu gosto muito dessa passagem, porque essa passagem tem muitas camadas, né? A priori, dá para se entender que esse cego não era cego de nascença, porque Jesus falou para ele: o que você está vendo? Ele falou assim: vejo tal coisa como se fosse árvores ou alguma coisa assim, nesse sentido. E aí dá-se a entender que ele já sabia o que era aquilo. Se ele sabia, porque ele já tinha visto antes. E segundo, o cara não tinha fé para ser curado. Jesus precisou curar ele através da fé dele, né? Da fé do próprio Cristo, mostrando que para se realizar uma cura a gente precisa também crer que ela vai acontecer. Aí teve a cura do menino lunático e epiléptico, né, que se encontra em Mateus capítulo 17, 14 e 21, Marcos capítulo 9, 14 e 29, Lucas capítulo 9, 37 e 43. O menino atormentado por espíritos malignos foi liberto após o pai clamar: eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. É linda essa passagem, porque o que acontece? Aqui Jesus ouve ao pai. O pai falou: eu creio que o Senhor pode ajudar, mas me ajuda a ter mais fé, o negócio tá feio. Eu sofro tanto tempo, vou para tanto lugar que eu não sei mais no que acreditar, então me ajuda a acreditar. E aí ele ajuda, né? E aqui a gente também tem que entender que a gente tem uma criança que ela tem um problema físico, uma doença física, também atormentada com os espíritos malignos. Ele é epiléptico, mas além da epilepsia, ele tem também os problemas malignos. Mas quando Jesus o cura, o liberta, ele cura tanto da parte espiritual quanto da física. E aí a gente tem uma das minhas passagens favoritas para falar sobre oferta: a moeda na boca do peixe. Mateus capítulo 17, verso 24 e 27, que Jesus vai e manda lá Pedro pegar um peixe, pescar um peixe, abrir a boca dele, que a moeda estaria lá, a quantidade exata para pagar o imposto. E ele fala: dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Eu acho maravilhoso, gosto de usar ela para falar também sobre a oferta, não só Malaquias 3:10, né? Mas essa também é uma passagem bem legal. E aquela da mulher também, que deposita a moedinha, a última moedinha que ela tinha, que ela coloca lá no cofre, também é muito bonita. E várias outras que a gente pode falar, se você quiser trazer aqui, que eu trago aqui, sobre passagens para falar sobre ofertas. Eu acho que vai ser bem legal. Vamos continuar. A gente tem a cura do cego de nascença, que está em João capítulo 9, verso 1 ao 12. Jesus fez lodo com saliva, ungiu os olhos do homem e mandou ele se lavar em Siloé. Ele voltou enxergando, né? Então aqui é legal, porque Jesus cura esse cego de uma maneira muito parecida com o que ele curou o outro, né? Mas ele manda que ele vá se lavar, e ele vai e volta enxergando. A gente tem a cura da mulher encurvada. Esse daqui eu realmente não peguei. Eu acho que eu foquei em todos os outros. Tem alguns relatos, alguns milagres que eu nem sabia que existia. Só estudando mesmo que a gente vai
descobrindo, né? Encontra-se em Lucas capítulo 13, verso 10 a 17, uma mulher estava encurvada há 18 anos e ela foi endireitada pelo toque e palavra de Jesus Cristo. Eu realmente, eu não sei se a gente não ouve muito dessa passagem, não prega muito, porque para mim era uma coisa que, sabe, enfim, já tinha lido o livro, mas não me pegou essa cura, sabe? Aí a gente tem o homem hidrópico, né, que também é outra coisa que eu estava lá, mas passei desapercebida, como se eu não tivesse lido, entendeu? Mas enfim, tá em Lucas capítulo 14, do verso 1 ao 6, Jesus curou um homem inchado por retenção de líquidos em um sábado. Então é por isso que se chama hidrópico, porque ele tinha retenção de líquidos e ele inchava. E aí Jesus curou ele, tá? Essas duas passagens aí, eu não sei se não pregam muito, eu não sei se eu estava dormindo quando eu li. Entende quando você lê que você não está lendo? Porque me passou desapercebido, tá? A gente tem a ressurreição de Lázaro. Mas eu vou deixar a ressurreição de Lázaro para o próximo vídeo. A gente já está chegando aqui numa quantidade bacana para não ficar sobrecarregando vocês. Então a gente vai ter o quarto e último livro, o quarto e último vídeo que a gente termina aí todos os milagres de Jesus, tá bom? Espero que vocês tenham entendido até aqui. Se entenderam, se ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. Vamos abrir esse diálogo, a gente vai poder conversar. E aí a gente também, se vocês quiserem ter um vídeo falando sobre as passagens que a gente pode utilizar para falar de oferta, deixa aqui também, que eu vou ficar muito feliz em poder trazer para vocês. A gente se vê então no próximo vídeo. E não esquece de ler lá em voz alta para você poder assimilar o que está sendo lido, tá bom? Eu espero que vocês estejam fazendo o dever de casa. Grande beijo, a gente vai se ver no próximo vídeo.